Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso webinar sobre a impressão 3D, fábrica aditiva. Vamos falar de materiais e aplicações para a indústria do calçado. O meu nome é Jennifer Faustino, eu faço parte da equipa comercial da CODI. Vou fazer primeiro uma pequena apresentação sobre o que é a nossa empresa e depois o meu colega Carlos Matos, que é um dos nossos técnicos certificados pela Stratasys. Bom dia, Carlos. Irá falar mais sobre os materiais e sobre as aplicações nesta indústria. Então, quem é a CODI? A CODI é uma empresa que já trabalha na área do 3D há bastantes anos. Nós temos 26 anos de experiência na área do 3D. Fazemos parte do grupo Incentia, um grupo de tecnologias e sistemas de gestão. Temos sede em Leiria, e é em Leiria que nós temos o nosso showroom com diversos equipamentos e que vos convidamos a visitarem e a ver como é que os equipamentos funcionam. Nós somos distribuidores de diversas marcas. Impressão 3D temos a Stratasys e a Desktop Metal, depois também temos software de modelação 3D, o ANSYS, a Artec 3D são scanners e a D-Lite são equipamentos de eletropolimento. Nós, além de distribuirmos todos estes equipamentos, também temos o serviço de impressão 3D e digitalização 3D. Por isso, se vocês tiverem alguma necessidade esporadicamente, é uma questão de nos enviarem os ficheiros e nós faremos a cotação. Para os que entraram mais recentemente, eu volto a informar que este webinar está a ser gravado e depois será enviado. Temos aqui alguns dos nossos clientes que já têm soluções ou que trabalham connosco a nível de serviços. Temos as principais instituições de ensino e clientes nas mais diversas áreas. Então, e quais é que são as nossas soluções? O que é que nós temos a nível de soluções 3D? Impressão 3D em metal, com a Desktop Metal. Temos impressoras do lado esquerdo para fazer protótipos e pequenas séries e do lado direito para fazer séries, ou seja, produções de média escala. Temos scanners 3D que também são muito utilizados na indústria do calçado, da Artec 3D, muito para digitalizar as solas ou mesmo o pé da pessoa para a qual vamos fazer o calçado. Para as impressoras 3D é sempre necessário vocês terem o modelo que querem imprimir em CAD, e para isso nós temos este software, que é o SpaceClamp, da ANSYS, que é um software de modelação direta, é bastante intuitivo, é fácil de trabalhar. E se depois quiserem algum teste, é uma questão de nos solicitarem. Também temos aqui a tecnologia da Dry-Lite, que é a tal tecnologia que nós temos de polimento de peças metálicas. Focando aqui mais na parte da Stratasys, que é o que nós vamos falar mais aqui neste webinar, nós temos várias tecnologias. Temos a gama FDM industrial, que foi a gama que a Stratasys desenvolveu, é a chamada filamento termoplástico depositado e impresso camada a camada, é a tecnologia que mais se vê no mercado e foi a Stratasys que a desenvolveu. Na parte de cima temos equipamentos industriais e depois também temos a MakerBot, que foi adquirida pela Stratasys, gama de entrada. A tecnologia Gama Design Color, que aqui do lado direito, tecnologia PolyJet, eu não vou falar muito, porque o Carlos já vai explicar como é que funciona a tecnologia, e depois, mais no final da apresentação, vamos falar sobre a gama de produção, que foi lançada este ano pela Stratasys, em que temos 3 tecnologias, a tecnologia SAF, que não vamos falar, a tecnologia SLA e a tecnologia P3. Antes de passar a palavra ao meu colega, eu vou colocar aqui umas questões para perceber o vosso conhecimento na área do 3D, se já tem alguma impressora 3D, e pedia que se fosse possível que respondessem. Eu vou lançar agora as perguntas. A primeira, gostaríamos de saber qual é que é o vosso nível de conhecimento sobre a fabricação aditiva. As perguntas já deverão ter aparecido. A segunda pergunta é se na sua fábrica já recorrem à impressão 3D em alguma fase de desenvolvimento ou da produção e se a sua empresa já possui uma impressora 3D. Eu vou dar aqui alguns segundos para termos aqui algumas respostas. Pronto, já temos aqui algumas respostas. Eu vou finalizar aqui as perguntas. Vou partilhar convosco
os resultados, ou seja, das pessoas que estão a assistir, temos aqui algumas que já têm pouco conhecimento, outras médio, outras já algum avançado, e também temos aqui uma pessoa com pouco conhecimento. Aqui na sua fábrica já recorre à impressão 3D, já vemos aqui pelo menos 6 pessoas em que já utilizam a impressão 3D, é bastante interessante. E se a sua empresa já possui impressora 3D, também já temos aqui algumas impressoras desktop, industrial, e aqui pelo menos 5 pessoas que não têm. Muito obrigada por terem participado. Eu vou passar a palavra ao meu colega Carlos Matos. Carlos, penso que... Olá, bom dia. Desculpem, avancei um pouco mais. Ora bem, qual a finalidade da impressão 3D, quer em todo o ramo da indústria, mas neste caso na indústria de calçado? As vantagens que pode trazer para todos nós ter uma impressora nas nossas instalações. Primeiro, controle de processo internamente. Todo fabricante de calçado não depende de terceiros para a criação dos seus protótipos. Não está a dar a conhecer a outras entidades todos os produtos que estão a desenvolver. A confidencialidade é muito importante. Outro aspecto a ter em causa será a rapidez de todo o processo. Podemos apresentar propostas a um cliente num curto espaço de tempo. Isso traduzindo-se em ganhos de tempo, chegar mais rapidamente aos clientes e redução de custos. O ter um modelo físico em si na produção de protótipos também é muito importante, porque na criação dos modelos podemos detectar erros rapidamente, com uma relativa facilidade, ter um modelo físico na mão antes dos elevados custos que se têm tradicionalmente na produção, a possibilidade de criar modelos com design e formas complexas, modelos apelativos para a apresentação dos clientes. Hoje em dia, com as novas tecnologias, já é possível a produção, inclusive, de peças finais. Estas são algumas das vantagens da tecnologia 3D na indústria de calçado e noutros, mas neste caso na indústria de calçado no qual nos estamos a focar. Ora bem, quais são os assuntos que vamos focar nesta apresentação? Primeiro, protótipos. Apesar de já ser possível fazer outras coisas, como iremos ver mais à frente, o protótipo continua a ser o grosso da utilização da impressão 3D. Podemos fazer também protótipos de acessórios para restyling de modelos, moldes para produção de pequenas séries, moldes para produção de alguns já de grandes séries, tacões para poder testar no calçado. Iremos também apresentar algumas estudos e desenvolvimentos de alguns parceiros que trabalham diretamente com as tratadas com a utilização de impressoras 3D da nossa marca. A tecnologia que iremos focar mais neste webinar será o PolyJet, porque as vantagens que tem. O PolyJet é uma tecnologia que é a deposição de resinas acrílicas líquidas num tabuleiro por camada e a cura é feita através de luz UV, lâmpadas, neste caso. A deposição de camada é feita por microgotículas em camadas de micros. Estamos a falar de camada a camada, que ronda os 14 a 30 micros, depende da máquina e dos materiais, da forma como estamos a utilizar, o que dá um detalhe muito grande. Se a tudo isto juntarmos a possibilidade em algumas máquinas de ir até a mistura, ou seja, fazer materiais digitais, até 6 materiais em simultâneo, as possibilidades são enormes. Uma das vantagens da tecnologia é também a sua limpeza. Existem outras tecnologias que realmente deixam aquelas pequenas barrazinhas, depois têm que ser lixadas e tudo mais. A tecnologia PolyJet, o suporte, pode ser retirado, é solúvel num tanque em água com os produtos químicos, ou então através também de jato de água, podemos também fazer a limpeza das peças, onde a peça praticamente fica pronta logo no seu início. Uma das principais características da tecnologia PolyJet é o excelente acabamento que dá, um acabamento superficial excepcional, a possibilidade de ser full color, misturar milhares e milhares de soluções com cores diferentes, também com materiais científicos a nível de flexibilidade e outras propriedades. As aplicações serão os protótipos, maquetes, mock-ups, moldes e em algumas situações, principalmente se calhar nos acessórios, também podemos ter peças finais. Eu vou passar um pequeno filme que mostra todo um processo desde a criação dos modelos, a sua impressão e a sua limpeza.
Ora bem, materiais de tecnologia polijet. São materiais fotopolímicos, estamos a falar de uma variedade de materiais muito grande. Toda esta variedade dá-nos a possibilidade de imprimir em materiais digitais, permite a criação de protótipos realistas, multicoloridos, com cores vibrantes, com acabamentos suaves, para se poder testar ajustes, formas, função, tudo mais. Os materiais, a variedade que existem materiais rígidos, nas cores, materiais translúcidos, que dá para simular, inclusive, a transparência quase acrílicos de tipo vidro, materiais flexíveis para podermos testar o calçado, simulando o plástico chamado TPU. Depois existe mais uma outra série de materiais que podem ser aplicados em diversas situações. Existem materiais técnicos que nos permitem também a criação de moldes para poder produzir peças finais no material que vai ser usado mesmo na produção normal. A variedade é muito grande. Qual é a finalidade disto? Para a apresentação a clientes num curto espaço de tempo. Temos uma redução de tempo de produção de um protótipo que pode passar de 4, 5 dias para um dia, ou seja, a impressão pode ser feita praticamente num dia, não é? Redução do número de interações, porque é que nós obtemos um objeto físico real na nossa mão, podemos rapidamente detectar erros que muitas das vezes no software CAD não são perceptíveis, analisar a estética, dimensões e podemos corrigir inclusive aspectos de design e coisas assim do género. As possibilidades da impressão 3D são enormes. Como podemos ver em algumas destas imagens, a imaginação é quase ilimitada e permite-nos revolucionar o mercado, inclusive na produção e processos da sua fabricação. Alguns dos projetos dificilmente poderiam ser reproduzidos devido às formas inorgânicas e complexas. Um destes exemplos é a questão da moda. Esta é uma coleção que foi criada por Francis Bittonti, um italiano, em colaboração com as Stratasys. Procuram explorar uma relação entre o objeto e o seu ambiente enquanto se cria uma onda de design para a indústria da moda. Este modelo em causa foi produzido numa impressora Maconex 3, utilizando 3 materiais rígidos. Basicamente, este material não é flexível, mas 3 materiais rígidos. Aqui temos, foi Ganit Goldstein, que também é um designer. O interesse dele reside na interação entre o artesanato e a tecnologia. Ele trabalha predominantemente para incorporar a digitalização e a impressão 3D nos seus trabalhos. Com curiosidade de experimentar e trabalhar em territórios inexplorados, ela sempre procura dar aos seus projetos uma abordagem interdisciplinar, através do qual são criar padrões únicos com a ideia de unir a tradição e o futuro. Neste caso, a artista utilizou a impressão 3D para criar sapatos inspirados num tecido tradicional. Outra das vantagens é nós estarmos a imprimir devido ao detalhe que a tecnologia tem, permite-nos a impressão e a possibilidade de imprimir peças simulando texturas. Não só a simulação de texturas de tecidos, como vimos no slide anterior, mas também a simulação de pele, cor, onde dá o relevozinho simular as peles. A tecnologia tem um detalhe que permite também a utilização neste aspecto. Já falei uma série de vezes, estamos a falar de um chamado material flexível. Este material, o Agilus, é um material que foi desenvolvido a pensar na indústria de calçado. A possibilidade de imprimir em diversos níveis de dureza, temos que ir de diversos níveis de shot, a possibilidade de misturar cores, permite não só analisar o design, a forma, mas também existe a possibilidade de termos protótipos funcionais, ou seja, para podermos testar
este caso é um modelo pequenino, à escala, como é evidente, mas permite-nos testar, calçar, ver erros, correções, antes de se passar à fase seguinte, que será a produção em massa do produto. Ganhos de tempo, de custos, rapidez em todo o processo, é isso que se fala. Permite-nos testes quase reais, quer na sua forma, no design. Eu costumo dizer um pouco a brincar que o limite é a nossa imaginação, ou seja, podemos criar coisas de uma forma tradicional que seria muito difícil de conseguir fazer. Aqui, esta peça que eu mostrei tem diversos níveis de dureza, quer na parte do tacão, quer na peça em si. E o que é que acontece? Isto foi tudo impresso de uma só vez, ou seja, isto saiu da máquina e nós limpamos e pode ser testado num pé, a ver os erros e tudo mais. Existe a possibilidade, com a mistura de materiais, poder fazer um modelo a impressão de um modelo de uma só vez. O software de apoio, o software que nos permite trabalhar com as impressoras, é um software extremamente fácil de utilizar. Aqui podemos ver que temos um desenho de CAD de um modelo que foi criado. Do lado direito temos a imagem que temos no software antes de passar à impressão, inclusive com a cor. É um software que é tão fácil de usar que é chamado user-friendly. Não existe grande necessidade de formação e é fácil a sua utilização. E também nos permite, antes da impressão, podemos visualizar se está tudo ok e tudo mais. Outra das formas que nós podemos produzir é planificar as peças no tabuleiro e, posteriormente, a sua assemblagem para teste. Temos um cliente que trabalha com a Codi, no qual também tem soluções 3D. Com esta utilização, eles utilizam muito calçado à base do plástico, onde tem moldes para injeção, onde a produção assenta muito no plástico. Com a utilização da impressão 3D em substituição do processo tradicional, teve um ganho de tempo na realização dos protótipos, que passou de 3 semanas, em média, para 2 dias. É claro que os ganhos aqui são enormes, quer no tempo, quer nos custos, e na detecção de erros foi muito rápido. Queria só frisar uma coisa, portanto, a evolução dos materiais continua a avançar. Recentemente, a Stratasys criou um material, que é o Draft Grey, de custo bastante reduzido. Porquê? Muitas das vezes o protótipo tem que ser feito mais do que uma vez. O chamado primeiro protótipo às vezes será só para testar formas, designs, pequenas coisas, não a utilização. Este material, que é um material rígido, e devido ao seu baixo custo, serve para essas primeiras impressões, a pensar também nos custos que isso acarreta. Vamos passar a uma área onde pode ser utilizado a impressão 3D na prototipagem de pequenos acessórios para serem aplicados em calçado que já existe. Podemos dar um modelo de calçado, temos um modelo de calçado, testar diversos acessórios, ou seja, nós temos um sapato e com a produção de pequenos acessórios, que é uma coisa que às vezes pode levar minutos, no máximo uma hora, são peças pequenas e a sua rapidez é bastante rápida, pode o designer, na criação de restylings de modelos já existentes, ir aplicando diversos tipos de acessórios na peça para poder escolher aquela que mais lhe interessa ou aquela que acha que vai ter mais saída no mercado comercial. Aqui está uma solução onde a simulação de diversas peças pode levar o designer a escolher a melhor solução na aplicação de um sapato e depois a peça será produzida de uma forma normal. Moldes. Os moldes permitem-nos a nós, utilizando a impressão 3D, com uma redução de custos e de rapidez na sua produção, também usar para produzir protótipos de pequenas quantidades para testes, mas também nos permite a produção, muitas das vezes, de peças finais, se as séries não forem muito grandes. A variedade de materiais é enorme, como a gente sabe, na impressão 3D, como já mostrei anteriormente, mas não abrange todas as hipóteses. Existem determinado tipo de materiais que existem na produção de calçado normalmente, que a impressão 3D não tem. E então, podemos fazer o quê? Imprimir a peça, geralmente chamada o original, neste caso, na imagem que nós temos até um género de uma sola, mas podia ser outra qualquer.
Podemos fazer moldes de silicone para fazer pequenas séries, para testar, e depois com esses moldes de silicone poder fazer a injeção de material para criar o protótipo já nos produtos chamados finais, e também para a produção de pequenas quantidades, como é evidente. Outras hipóteses será a produção, aqui já estamos a falar na produção em quantidade. Ou seja, nós podemos fazer, por exemplo, na imagem temos uma sola, mas há pouco frisei, pode ser uma sola como pode ser outra peça normal, qualquer. Nós podemos fazer a impressão, neste caso, da peça. Com a peça fazemos a construção de um molde de silicone, por exemplo. Depois, com esse molde de silicone, podemos fazer um contramolde em gesso. E nesse gesso podemos fazer um vazamento de alumínio e vamos ter um molde final, no qual, nesse molde, nós podemos fazer peças finais. Isto pode ser usado em todos os componentes, como eu já frisei. Para a produção de solas, outra forma de produção é através de moldes de injeção ou vazamento. O molde impresso em 3D também pode ser utilizado, não é só fazer os chamados moldes de alumínio, também podemos ter moldes impressos, no qual podemos fazer o vazamento. Eu vou passar agora um pequeno filme que mostra a produção de uma sola no molde que foi impresso com uma impressora da Stratasys. Como podem ver, isto é já um tabuleiro rotativo. A qualidade do filme não é a melhor, mas temos moldes em alumínio e temos um molde, aquele molde azul, que é um molde impresso numa impressora 3D. Atenção, aquele molde permite-me não ter uma produção em grande escala. O molde impresso em 3D é para pequenas séries, não para grandes séries, como será um molde tradicional feito em metal. Outra das soluções também será a produção de moldes para injeção, para pequenas peças, para pequenas quantidades. Neste caso, podemos utilizá-lo também para a criação de peças de acessórios para aplicação no calçado. Também pode ser utilizado. Outra das hipóteses da produção será tacões. Aqui já podemos recorrer a uma outra tecnologia que não o polijet. O polijet, estamos a falar de resinas acrílicas que não têm a resistência mecânica que têm, por exemplo, os materiais de FDM. Neste caso estamos a falar em termoplásticos bastante normais, com rigidez e propriedades mecânicas bastante boas. Podemos ter um sapato, testar, imprimir diversos tipos de tacões e depois ensaiar no calçado para depois mostrar a um cliente, ou seja, temos um sapato, vamos testando diversos tacões até chegar ao sapato ideal, ou que o designer idealizou, ou o criativo idealizou. Eu agora ia passar a parceiros de Stratasys, alguns subejamente conhecidos, que trabalham com impressoras 3D para desenvolvimento dos seus produtos. Um deles é a Salomon. A Salomon, para acelerar o desenvolvimento dos seus produtos e melhorar o controle e flexibilidade, decidiu comprar uma impressora 3D. Neste caso, utilizaram também uma DFM para análise de forma e de tudo mais. E a impressora 3D veio a melhorar o processo, a acelerar todo o processo de produção de modelos. Então, no slide podemos ver, são declarações de responsáveis da própria empresa, o que eles dizem, quais foram as vantagens que tiveram com a aquisição do equipamento nas suas instalações. Muito importante em tudo isto, e que eles frisam, é a chamada redução de custos. E hoje em dia tempo é dinheiro. E é muito importante na indústria hoje em dia. O outro parceiro que trabalha com tecnologias da Stratasys é a Adidas. No passado, todos os protótipos da Adidas eram feitos à mão por 12 técnicos, ou seja, havia o envolvimento de 12 pessoas na criação de um protótipo. Como a impressora, neste caso, utilizam tecnologia PolyJet, foi também um modelo Connex,
passaram a ter única e exclusivamente 2 pessoas a produzir os modelos. Segundo Stefan Scheffer, o técnico de criação dos protótipos do grupo Adidas, ele diz: os modelos oferecem uma aparência realista, sem acabamento adicional. Os modelos agora podem ser avaliados e aceitos em apenas 1, 2 dias, economizando de 4 a 6 semanas em comparação com o processo anterior. Ou seja, estamos a falar de uma redução de 4 semanas a 6 semanas no todo o processo, para que possamos colocar os produtos no mercado mais rapidamente. Aqui estão algumas declarações. Portanto, os desafios da Adidas foi a redução de tempo, melhor processos na fabricação, tudo mais. Aumentaram as suas vantagens e o seu poder competitivo no mercado. Outro parceiro, também, neste caso, é Puma. Estamos a falar na maioria de fabricantes na área do desporto. Também usam a impressão PolyJet. Aqui, neste caso, a Puma veio substituir uma outra impressora que já tinham anteriormente por uma de tecnologia PolyJet. Em diversos estágios do processo de design, tanto calçado de protótipo, de uma sola, de um sapato, é impresso, é feita a primeira revisão e muitas das vezes utilizam também a impressora para a criação do molde, para a produção de peças finais. Então, ou seja, aqui a Puma utiliza a impressora não só na parte do protótipo, como também nos moldes de produção, antes de se fazer o molde definitivo para a produção em larga escala. Aqui estamos a falar da Bookies Running, onde eles criam modelos de impressão 3D de protótipos de solas. Segundo o responsável da empresa, a avaliação de um projeto é um grande componente do negócio e o ajuste de funcionalidade do produto estão em primeiro lugar, mas o design vem logo a seguir. É um dos aspectos importantes. Utilizam também a impressão 3D, neste caso também a tecnologia PolyJet, para o desenvolvimento dos seus produtos. E uma coisa importante, além do tempo, a empresa também economiza 500 a 800 dólares num protótipo. É muito importante. Aqui já não estamos a falar na área do desporto, aqui já estamos a falar na área do aspecto ergonómico. Este sapato, o XYZ, portanto, é de uma empresa de Earl Stewart, da Nova Zelândia, juntamente com um podólogo, desenvolveram um calçado anatómico que é impresso em 3D. Ou seja, com este projeto consiste em criar um calçado realmente único para cada pessoa. Pois a sola do calçado é do formato da palma do pé de cada um. Ou seja, também num artigo que nós temos, que é a questão da digitalização, como nós podemos ver aqui nesta imagem, eles fazem a digitalização do pé da pessoa. Por sua vez, essa digitalização é trabalhada e adaptado um calçado ao pé de cada pessoa. É feita a impressão, é feito o teste e posteriormente é confeccionado o sapato à medida do pé de cada uma das pessoas. Isto foi na Nova Zelândia, também serviu de tese de doutoramento deste senhor. É um aspecto onde a impressão 3D também pode ser utilizada no aspecto ergonómico da adaptação dos pés das pessoas. Aqui já estamos a falar, portanto, de uma empresa italiana que utiliza a impressão 3D para a criação de acessórios para a indústria da moda, incluindo trabalha com as principais marcas de todo o mundo. Esta empresa começou em 2014 a trabalhar com uma impressora 3D, neste caso foi uma J750, e hoje a impressão 3D é a única tecnologia implantada internamente que eles utilizam para design e inclusive para fabricação. Não estamos a falar de peças pequenas, a assistência mecânica não é muito importante, e então eles também podem criar pequenos objetos de adorno, no qual vão utilizar na indústria de calçado. Estamos a falar de uma empresa que teve um dos crescimentos mais rápidos na Europa, segundo o Financial Times. A partir da altura começou inclusive a utilizar em impressão 3D. Como podem ver aqui, é um tabuleiro, são peças pequeninas, mas com um design, muitas das vezes no processo tradicional, é difícil a sua produção. Se nós analisarmos todos estes casos de estudo, têm uma coisa em comum. A redução de tempo, time to market, extremamente importante, e a redução de custos na produção do protótipo. Outros aspectos será a criatividade,
a possibilidade de produzir coisas que muitas das vezes nos processos tradicionais não é possível, e fazer dentro de nossa casa, sem estarmos a dar conhecimento a terceiros. Ou seja, eu preciso de um modelo, eu rapidamente consigo ter à minha disposição, sem estar à espera de terceiros que agora não podem, só para a semana é que consigo, e eu internamente consigo fazer as coisas todas de uma forma muito rápida. Eu agora ia passar a palavra à minha colega Jennifer, quando ela vai falar de outras tecnologias, das existentes e das novas, no qual temos a possibilidade de produção em série e em escala superior. Jennifer. Muito obrigada, Carlos. Obrigada pela apresentação. Eu vou começar por falar um pouco sobre os equipamentos que temos atualmente, que são capazes de fazer a produção das peças que o colega Carlos mostrou, e depois vou terminar aqui com as novas tecnologias que são bastante promissoras para a indústria do calçado. Como nós dissemos, a impressão 3D de termoplásticos em FDM. Os equipamentos, estamos sempre a falar de equipamentos monomaterial, ou seja, só trabalham um material mais um material de suporte, e temos máquinas desde pequenas dimensões até grandes dimensões. O que varia entre elas é sempre a área de construção e os materiais que conseguimos processar. O que é que podemos fazer neste tipo de impressoras para a indústria do calçado? Desde solas, protótipos, a tacões, a formas para a vossa indústria, produzir pequenos acessórios e apliques, e também muita análise de forma. Uma das áreas que nós também trabalhamos aqui bastante é para o chão de fábrica. Tudo o que seja ferramentas de montagem, gabarits de controle dimensional, garras robóticas, também é possível fazer utilizando este tipo de tecnologia de impressão 3D em FDM, de filamento. No caso da Polyjet, das resinas acrílicas, também temos aqui, isto são alguns exemplos de equipamentos que temos disponíveis. Estes dois primeiros, mais pequenos, são equipamentos monomaterial, ou seja, só conseguimos imprimir um material de cada vez. Depois os restantes materiais, já conseguimos, depois varia a quantidade de materiais, mas falamos de impressoras que misturam 3 a 5 materiais, e é possível fazer o multimaterial. Esta tecnologia é muito utilizada para o design. A vantagem de ter o multicor e o flexível, juntamente com os rígidos, permite-nos trabalhar muito na estética dos produtos. Também temos a possibilidade de criar os moldes, como o Carlos referiu, moldes de injeção para pequenos apliques, ou moldes mesmo para injetar as solas, sempre em pequena escala. Focando aqui agora um pouco as novas tecnologias. Temos esta tecnologia que foi lançada este ano, temos uma máquina na tecnologia P3, que é a Origin One, que funciona também com resinas, e o processo é um processo invertido, ou seja, o tabuleiro começa em baixo e vai subindo, e a peça fica sempre agarrada ao tabuleiro. Temos a vantagem de ter um detalhe bastante grande. Também temos materiais flexíveis. Aqui é monomaterial, ou seja, não temos a possibilidade de fazer mistura de materiais, mas temos materiais com uma resistência bastante grande, já para fazer mesmo peças finais. Além de que é um equipamento que é aberto, permite trabalhar outros tipos de resinas. Nós lançámos alguns materiais, mas prevê-se, e caso vocês tenham algum material que queiram trabalhar nesta impressora, nós estamos abertos, temos várias parcerias com fabricantes a implementar novos materiais neste tipo de tecnologia. Temos aqui alguns exemplos de peças, são peças aqui que já são utilizadas e vocês podem ver pela qualidade das peças, são bastante idênticas a peças injetadas, e é bastante utilizada para fazer já a produção de peças, porque a qualidade superficial é bastante interessante e o output do equipamento também é bastante interessante. Temos uma tecnologia nova também de SLA. Isto foi uma empresa que a Strata Assis adquiriu agora no início deste ano, que é a RPS. Temos vários tipos de equipamentos, mas basicamente estamos a falar de uma tecnologia de SLA, de estereolitografia, com bastante qualidade superficial, também é um sistema aberto, e temos a vantagem de ter uma área de construção
bastante grande em comparação com o que existe atualmente no mercado. De uma forma geral, e para terminar, gostaria de realçar um pouco o que o meu colega já falou, das vantagens de ter uma impressora dentro de portas, é o controle do processo internamente, ou seja, não depender dos terceiros, não dar a conhecer às outras entidades o que está a desenvolver, que hoje em dia é tão importante. A questão da rapidez, ou seja, poder apresentar uma proposta ao cliente com cores e para o cliente tocar, e que é completamente diferente de estar a ver um 3D ou estar a ver uma peça impressa. E aqui um pouco também o que o Carlos já referiu bastante, os ganhos de tempo e a redução de custos que temos com esta tecnologia. O facto de ter um modelo físico para análise, quer dimensional, quer estético, permite-nos a nós, empresas, detectar erros rapidamente em fases iniciais dos projetos. E detectamos esses erros com muito mais facilidade tendo uma peça física do que no computador. A vantagem de termos material de suporte solúvel e que é possível retirar também com o sistema de jato de água é podemos criar modelos com design e formas complexas. Permite-nos então criar modelos apelativos para a apresentação aos clientes. Nós já trabalhamos há alguns anos com a Stratasys. A Stratasys tem 30 anos de experiência na área da impressão 3D. Os equipamentos são conhecidos pela precisão, repetibilidade e fiabilidade que têm. Temos a possibilidade de ter impressoras multimateriais, que é uma vantagem bastante grande, e os equipamentos são user-friendly, ou seja, são bastante fáceis de utilizar, além de que nós, CODI, temos técnicos certificados que fazem a instalação dos equipamentos e dão a devida formação para os operadores saberem trabalhar com os equipamentos. E pronto, da nossa parte, damos por terminada aqui a parte da apresentação. Eu solicitava que as questões que tenham, que coloquem aqui no chat ou no sítio próprio para fazerem as perguntas. Eu vi que temos aqui uma pergunta sobre a possibilidade de receber uma versão teste do programa de desenho 3D. Sim, é possível. Eu peço que nos envie um e-mail para o comercial@codi.pt, onde nós teremos onde depois nós escolhemos qual é que é o dia mais adequado para vocês receberem o teste e fazemos chegar a versão teste. Não sei se haverá aqui mais alguma pergunta. Aproveitem que nós estamos aqui para esclarecer qualquer questão que tenham. Eu aproveito também para relembrar que o webinar está a ser gravado, depois será enviado e vocês poderão partilhar com os vários colegas que não puderam assistir. Temos aqui outra pergunta. Bom dia. Desde já, obrigada pela apresentação. No entanto, apenas vimos as vantagens. E como qualquer outra tecnologia, terá também de ter desvantagens. Quais seriam as principais? Carlos, não sei se poderás responder aqui. Relativamente a desvantagens, todas as tecnologias têm as suas vantagens e desvantagens. É claro que nós tentamos mostrar as vantagens, que é apresentar soluções aos nossos clientes. Nível de vantagens na tecnologia PolyJet, a resistência dos materiais, que ainda ainda não nos permite chamada de produção de peças finais, ok? É a única desvantagem que eu vejo. Peço desculpa. É uma das vantagens. Outra será temperatura. São materiais que não aguentam tanto a temperatura. Nos moldes de injeção permite-nos, neste caso, utilizar materiais a uma temperatura maior, mas estamos a falar só de um pico de temperatura, por isso também tem um reduzido tempo. Mas não nos esquecemos que a Origin, os novos materiais, apesar de não ser multimaterial, tem materiais científicos desenvolvidos onde a resistência à temperatura e resistência mecânica já vem colmatar um pouco essa fragilidade que a tecnologia PolyJet tem. A outra desvantagem da impressão 3D em relação ao método tradicional será a quantidade de tempo de produção, que geralmente é mais lento, mas temos a vantagem de podermos começar a produzir peças logo no primeiro dia, enquanto no outro processo tradicional às vezes tem sempre aquela fase de 2, 3, às vezes 4 semanas de preparação antes do início da produção. Depois também depende do equipamento, também do tabuleiro, área de construção, é como tudo. Mas
Eu queria aproveitar, porque é assim, eu apresentei algumas soluções que são usadas na produção, mas, como também frisei durante a apresentação, o limite é a nossa imaginação. Se houver algum cliente que precise de uma solução no qual não tenha sido apresentada, que nos contacte também, nós também podemos pensar e imaginar onde é que podemos aplicar a impressão 3D nesse problema que o cliente tenha e podemos ajudá-lo a resolver essas situações ou não, mas é sempre uma hipótese. Que há situações que nós também não sabemos tudo, como é evidente, e também nos servimos muitas vezes dos nossos clientes, da imaginação que alguns técnicos têm, utilizarem a impressão 3D, porque o limite é a imaginação. Não sei se... Sim, acho que esclareceste. E também aqui a questão os moldes de injeção de Polijet começaram a desenvolver um material para trabalhar os moldes de injeção, porque foi um cliente que mostrou essa necessidade e a partir daí conseguimos arranjar uma solução para esse e para outros clientes. Temos aqui mais perguntas sobre a reciclagem dos materiais. As resinas são difíceis de recuperar. Como poderíamos reutilizar estes materiais e diminuir o impacto ambiental? Pois bem, na questão da tecnologia da FDM, estamos a falar de plásticos, a reciclagem é normal que existe, são plásticos que depois podem ser aproveitados para outras situações, não para filamento, voltar a reutilizá-lo não. Na tecnologia Polijet, aqui estamos a falar de resinas acrílicas, aqui já é um pouco mais complicado, os resíduos deste material não têm aproveitamento, não dá para aproveitar e têm que ser tratados da forma normal que o Ministério do Ambiente assim o exige. Estes materiais não são recuperáveis. Na tecnologia da Origin e dos outros, neste momento ainda não tenho informação completa para falar mais sobre ela. Na tecnologia Polijet, os materiais não são recuperados e têm que ser incinerados. Os resíduos. Mas atenção, também temos que ver uma coisa. Nós estamos a falar de uma tecnologia aditiva, não é uma tecnologia subtrativa, ou seja, praticamente os resíduos existem, mas não são assim tantos, ou seja, na questão da maquinação, eu tenho um bloco e vou retirar material e esse material é resíduo. Eu aqui só vou gastar praticamente aquilo que necessito para a criação da peça. Existe uma pequena quantidade que é resíduo, existe, mas não existe assim tanto quanto isso. Ok, obrigada, Carlos. Tenho aqui outra pergunta. Em média, quanto tempo demoraria a imprimir em Polijet um par de solas e um par de sneakers multimaterial e qual o custo? Uma estimativa apenas para sabermos se estamos a falar de 20 euros ou 200 euros. Depende do tamanho, depende da dimensão da peça, da sua complexidade. A nível de valores, o aconselho a pessoa que está a fazer essa pergunta é mandar-nos os desenhos em qualquer formato, depois nós fazemos uma simulação e não damos assim valores, porque é muito relativo o valor da peça. A produção, horas, ou pode ser, se for uma peça com Z elevado, poderá levar um dia no máximo. Estamos a falar de impressões, um sapato em média poderá levar 10, 12 horas, depende, é muito relativo. A vantagem da impressão 3D é que as máquinas trabalham durante a noite e não necessitam de ninguém ao pé, ou seja, eu posso pôr ao final de um dia a impressão de um modelo e no outro dia de manhã é só tirar da máquina, limpar e está pronto a ser testado. Ou seja, de um dia para o outro tenho um modelo, ou então no próprio dia, porque há modelos que às vezes em 4, 5 horas podem ser impressos. A nível de custos, sem desenho, para nós podermos dizer, é um pouco difícil, mas pode variar muito. Sim, porque muitas das vezes a própria colocação da peça no tabuleiro altera tudo isso. É uma questão que tem que ser sempre analisada caso a caso. Obrigada. E também depende muito de equipamento para equipamento, porque as velocidades de impressão também são diferentes. Por isso nós sugerimos que nos enviem então o ficheiro 3D para nós fazermos uma análise, quer das solas, quer do par de sneakers. E também é importante sabermos qual é que é a finalidade que vocês vão dar às peças. Ora, temos aqui outra pergunta, não é bem uma pergunta, é mais um comentário. Os moldes apresentados assemelham-se demasiado simples para as atuais exigências do mercado, com a condicionante de servirem apenas pequenas séries. Neste caso, ter-se-ia de recorrer à indústria tradicional para os moldes finais. Carlos, percebeste? Aqueles moldes que foram apresentados são moldes simples. Sim, são.
de situação só analisando caso a caso. Sim, estamos sempre a falar de moldes protótipo, ou seja, para injetar pequenas peças para mostrar aos clientes. Para produção já de peças, é óbvio que terão que sempre recorrer a moldes finais, ou agora também com a nova tecnologia, que as novas tecnologias que a Strata Assis lançou, acreditamos que também seja possível fazer já várias peças que poderão ser muitas vezes substituídas, em vez de estarmos a fazer o molde, as peças serem mesmo impressas, porque a qualidade superficial é bastante boa e estamos a falar de um output de máquina também bastante interessante. Atenção, a impressão 3D tem muitas soluções, mas também não tem todas, atenção. Sim. Por isso é que eu digo que cada caso é um caso, tem que ser analisado. Sim, temos aqui outra pergunta, mas vai um pouco ao que nós já dissemos. Bom dia, no caso de uma impressão de um par de formas simples, tamanho 43, qual seria o custo por par e qual o tempo? Obrigada. Mais uma vez pedíamos que nos enviassem o ficheiro 3D, porque existem algumas alterações a nível de formas e isso tudo faz alterar o valor do protótipo. E penso que já respondi a todas, não sei se haverá aqui mais alguém com alguma questão. Penso que não. De qualquer forma, tem os nossos contactos, peço desculpa, tem os nossos contactos, por isso se tiverem alguma questão após o webinar, estejam à vontade para nos colocar, ou mesmo se quiserem agendar alguma reunião para saber onde é que podem utilizar as impressoras na vossa indústria, digam-nos que nós teremos todo o gosto em ajudar as vossas empresas a implementar a impressão 3D e melhorar os vossos processos produtivos. Eu pedia que quando saíssem do webinar, vai-vos aparecer um pequeno questionário para a avaliação do webinar. Agradecia que contribuíssem para nos futuros webinarmos também temos o vosso feedback. Pronto, vamos dar então o webinar por encerrado. Carlos, muito obrigada pela participação. Espero que tenha ido de encontro às vossas expectativas e qualquer dúvida disponham.